a paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia do Senhor. Esta é a nossa escola bíblica dominical, onde nós temos aprendido sobre a vida desse grande servo de Deus chamado Moisés, o líder do povo de Israel. E o tema da nossa aula de hoje é um sucessor para Moisés. Essa história está lá no livro de Números, no capítulo 27, do versículo 12 ao 23. E vocês sabem o que significa a palavra sucessor? Sucessor significa aquele que substitui. Será que Moisés teria um sucessor? E quem seria este que iria substituir Moisés? É isso que nós vamos ver na nossa história de hoje. Mas antes nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por este dia maravilhoso, Senhor, que Tu criastes para nós. Somos gratos a Ti, ó Deus, por podermos aprender da Tua palavra, Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos e nos abençoa, Senhor. Assim eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, havia passado algum tempo que Moisés estava no deserto. E Moisés já estava velhinho, com a barbinha bem branquinha, assim, ó. E certo dia o Senhor apareceu para Moisés e disse assim: Moisés, sobe até o monte Abarim e veja a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Mas você não entrará nesta terra, porque eu o recolherei. Esta terra que o Senhor estava falando para Moisés é a terra que aqueles 12 homens foram espiar, da história que vocês assistiram na aula passada. Vocês se lembram? Era esta terra que o Senhor estava mostrando para Moisés. E o Senhor disse que Moisés não entraria nesta terra. Então Moisés disse assim ao Senhor: Ó Senhor Deus, então indique um homem para que possa guiar o seu povo e comandá-lo na batalha, para que o seu povo não fique como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor ouviu as palavras de Moisés e disse assim para ele: Chame Josué, filho de Nun, um homem cheio do Espírito, e ponha a tua mão sobre ele, e assim você estará dando para ele parte da sua autoridade, e o povo de Israel o obedecerá. Coloque Josué diante do sacerdote Eleazar, e ele lhe ensinará a minha vontade. Josué era o nome que o Senhor havia dito para Moisés. Vocês se lembram quem era Josué? Ele mesmo, o mesmo Josué que foi espiar a terra. Josué, filho de Nun, da tribo de... Vocês se lembram qual que é a tribo? Josué da tribo de Efraim. Ele mesmo, crianças. O mesmo Josué que vocês viram na aula passada, o próprio. O Senhor havia escolhido ele, e assim como o Senhor ordenou, Moisés fez. Chamou Josué, o colocou diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo de Israel, diante de toda a congregação. Assim, Moisés estendeu a sua mão sobre a cabeça de Josué e o tornou sucessor. A partir deste momento, Josué seria o novo líder do povo de Israel. Uau, crianças! Então Josué foi escolhido para substituir Moisés. Quanta responsabilidade, hein? Josué era um homem que amava muito a Deus, que obedecia os seus mandamentos. Era um homem que estava todo o tempo ali, ó, do ladinho de Moisés, sempre ajudando a Moisés naquilo que ele precisasse. E ele também estava aprendendo com Moisés.
Nossa, que importante, né, crianças, esse tempo que ele esteve ao lado de Moisés. Porque agora que ele seria o novo líder, ele tinha alguma experiência já para liderar, porque ele aprendeu com Moisés, ele estava o tempo todo ao lado de Moisés. E o Senhor escolheu Josué. E da mesma forma que ele escolheu a ele também escolhe a vida daqueles que irão trabalhar na sua casa, na sua obra. O Senhor escolhe a vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos ministros de louvor, das diaconisas, a vida daqueles que irão louvar, que irão limpar. Da mesma forma que o Senhor escolheu Josué, Ele escolhe as nossas vidas também. Ele olha para o nosso coração e se Ele percebe que nós o amamos e obedecemos, Ele prepara as nossas vidas e somos assim escolhidos por Ele para trabalhar na sua obra. E o versículo da nossa aula de hoje está lá em 1 Tessalonicenses, que diz assim: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 4. Amém, crianças? Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de paz e muita alegria.